Artigo 339. O relator julgará os embargos em matéria civil no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. No tribunal, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto e não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído automaticamente na pauta da sessão seguinte. Parágrafo 2º. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Parágrafo 3º. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Parágrafo 4º. O relator intimará o embargo para, querendo manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique em modificação da decisão embargada. Parágrafo 5º. Caso o provimento dos embargos de declaração implique em modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem direito a complementar ou alterar suas razões nos exatos limites da modificação no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Parágrafo 6º. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Parágrafo 7º. Para efeitos recursais, constituirão uma só decisão o acordo que recebeu os embargos de declaração e o declarado. Artigo 340. O julgamento compete, sempre que possível, aos próprios desembargadores da decisão embargada, oficiando como relator o desembargador que houver redigido o acordo. Artigo 341. Se os embargos forem recebidos, a nova decisão limitar-se-á a esclarecer a obscuridade ou a ambiguidade, eliminar a contradição, suprir a omissão ou corrigir o erro material, salvo se algum outro aspecto da causa tiver de ser apreciado como consequência necessária. Artigo 342. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Parágrafo 1º. A eficácia da decisão monocrática poderá ser suspensa pelo relator e a colegiada pelo tribunal em decisão fundamentada, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Parágrafo 2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o relator ou o tribunal em decisão fundamentada condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 3º. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórias, a multa será elevada a até 10% sobre o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, que a recolherão ao final. Parágrafo 4º. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Capítulo 4. Da representação. Artigo 343. Qualquer parte, ou Ministério Público, ou a Defensoria Pública poderá representar o Corregedor-Geral de Justiça ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Inciso 1. O ato impugnado não for passível de recurso. E inciso 2. O recurso cabível não tiver efeito suspensivo e do ato puder resultar dano irreparável ou de difícil reparação.
Parágrafo 1º. Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o magistrado, não sendo caso de arquivamento liminar, será instaurado o procedimento para apuração da responsabilidade com intimação do representado por meio eletrônico, a fim de, querendo apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, em até 48 horas após a apresentação ou não da justificativa de que trata o parágrafo 1º, se for o caso, o corregedor ou relator do Conselho Nacional de Justiça determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que em 10 dias pratique o ato. Parágrafo 3º. Persistindo a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou relator contra o qual se representou para a decisão em 10 dias. Parágrafo 4º. A representação será processada e julgada perante o tribunal, na forma prevista neste capítulo, independentemente do juiz no qual se originou o processo, inclusive aqueles oriundos dos juizados especiais.